amigos, senhoras e senhores, boa noite para todos. E Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe para que nesse momento possamos nos integrar como irmãos, como amigos, mas também como estudiosos da doutrina espírita, que estes movimentos que a reunião oferece possam também nos ajudar no atendimento às nossas necessidades físicas, morais, psicológicas, e também o alimento que só o amor pode oferecer à alma. Portanto, que a nossa reunião esteja fundamentada na igualdade, na liberdade de expressão e na fraternidade que nos coloca em conexão com Cristo. Saudosos, estamos retornando, abraçando aqueles corações que estiveram de férias, né? Que vocês possam começar conosco um ano cheio de bênçãos, cheio de trabalho, cheio de oportunidades. Sejam bem-vindos. Aqueles que estão vindo a primeira vez, também se sintam acolhidos. Os nossos irmãos que acessam as nossas reuniões pela instrumentalidade da internet, que também possam se sentir abraçados pela família Kardec, dentro da nossa simplicidade, mas do nosso comprometimento com essa busca de mudar a cada passo a nossa condição espiritual para melhor. Porque aprimorando-nos, nós nos colocaremos na condição de servirmos melhor. É um pensamento de Emmanuel. Aprender para servir melhor. Nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, né, Dona Yolanda? É isso mesmo? Dona Yolanda está conosco aí já há muito tempo, né, Dona Yolanda? Não precisa contar quanto tempo não, né, Dona Yolanda? O livro que é dividido em 4 partes. Nós estamos trabalhando a segunda parte, que trata do mundo espiritual, do mundo dos espíritos. Nós vamos trabalhando as perguntas e as respostas, comentando-as e incentivando a participação de todos para que o estudo possa ficar bem rico e bem dinâmico. Bom, vamos lá. Nós estamos trabalhando na segunda parte do livro, o capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. Na semana passada, nós trabalhamos a questão 192A, embora nós trabalhamos a questão 192 e 192A. É isso mesmo? Estavam estudando em casa antes? Parabéns, hein? Quem estuda em casa antes vem com o campo mental bem aberto, bem fértil. Só não pode vir empolgado para fazer pergunta difícil, mas pode chegar aqui com muita pujança para participar. Agora, quem não estuda, a gente entende que é por falta de tempo mesmo, né? Não é? Falta de tempo? Pois é, então por isso é que a gente faz a leitura das questões anteriores para a gente poder nos sintonizar. Então vamos lá. Então foi trabalhada a questão 192, que Kardec formula assim os espíritos. Falando da questão das paixões, né? Da questão da evolução espiritual, dos estágios, estão lembrados? Então a pergunta é assim: por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nessa vida, todos os graus da escala espírita, né? da hierarquia, e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Então, a questão por uma conduta perfeita nessa vida, se nós podemos vencer etapas, né? Essa é a questão. Lembrando para quem está chegando que existe uma escala no mundo espiritual, né? Desde os espíritos puros,
os bons espíritos, os espíritos imperfeitos, os espíritos, né, mais simples, ignorantes, enfim. Então a ideia é, nós podemos queimar etapa numa vida só? Então os espíritos respondem para nós que não, pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Então até a noção do que é o perfeito é relativo, né? O que é o certo é relativo. O que é o melhor está sempre em processo de questionamento, de alteração. Nós costumamos a falar que uma verdade de agora, ela não dura alguns segundos, dependendo da situação. Não é, dona Nilson? Então, assim, como que a gente pode imaginar se graduar na evolução apenas dentro de um processo de conceitos, de deduções? Como é que é seu nome mesmo, querido? Nadir. Porque a evolução espiritual, ela tem um processo que nós vamos tratar aqui como uma lei de dualidade, de muita importância. Quando nós abrimos o campo mental para compreender o fato, a notícia, né? Depois que você começa a compreender aquela situação, a evolução há de nos guindar para colocar o pé na estrada para viver aquela experiência. Porque se não operacionalizar, não fica essa característica. Um exemplo, uma reunião como essa ela não promove a evolução. Na realidade não promove. Essa reunião aqui ela tem a função de nos ajudar a começar a perceber algo que até então estava desconhecido. Ou então despertar o que estava adormecido. Ou então trabalhar algumas convicções do que já vem sendo percebido. Poxa, engraçado. Ele falou uma coisa, né, o expositor trouxe um pensamento que eu já vinha trabalhando nisso, mas não estava muito claro. Mas ali, do jeito que foi colocado, parece que a frase deu uma... Como é que eu digo? Uma porta que abriu, né? Oi? Bom? Deu uma sustentação para aquilo que eu estava já trabalhando. Estava chegando, né? Acabou de chegar. Por isso é que a gente fala, né? Principalmente para quem está começando o Espiritismo, que nós devemos, não podemos, pelo menos é assim que nós estamos entendendo com os benfeitores espirituais, nós não podemos abrir mão de ouvir. Não abra mão. Não abra mão de ler, de estudar, que seja 5 minutos do seu dia. Eu estou falando de estudar as leis da vida aqui. No nosso caso, doutrina espírita. Ontem nós estávamos preparando para fazer um trabalho que a gente faz toda quinta-feira à noite, e durante a preparação, abri um texto do Livro dos Espíritos. Olha, esse texto é para amanhã. A gente estava preparando para o de ontem. Esse texto aqui encaixa no amanhã. Né? Então, como por exemplo, nós estamos nas frentes, trabalhando aí quase todo dia, a espiritualidade vai nos fertilizando. E tem hora que você fica como que até perdido. Você, poxa, isso aqui, isso aqui, ali. Aí você vai... Não, esse conteúdo é para o estudo de quarta-feira do Evangelho, né, dona Mires? Aí eu preparo o material aqui, chego aqui, aí a reunião toma outro rumo. Aí eu vou para casa, pô, mas aqui que eu preparei, meu Deus, não saiu. Aí tem hora que a gente fica até frustrado. Aí passa a noite, vai para o plano espiritual, acorda no dia seguinte, tipo assim, vai pensando bem, não era para ontem mesmo não. Esse conteúdo é para amanhã. Estou colocando uma dinâmica de trabalho. Agora, cada vez que tu abre, por exemplo, o Livro dos Espíritos, você vai descobrir uma coisa nova. Nós brincamos com a Dona Yolanda, né? Nós estamos nessa jornada de estudar os Espíritos há algum tempo. Na outra casa que nós trabalhávamos, nós estudamos essa reunião aqui, ela funcionou durante exatos 13 anos. Exatos 13 anos. Foi muito interessante, porque quando a gente estava de mudança, em dezembro, nós fizemos a última questão dos Espíritos, mas deu uma tristeza. Acabou. Ah não, mas nós vamos para outro endereço, vamos começar tudo de novo. Quantas vezes que a gente já passou por esses textos?
E a gente volta no texto. Puxa vida, lá eu não tinha visto isso. Porque cada vez que você trabalha, você vai estar dentro de um contexto daquele momento da sua vida. Então, se você lê o livro dos Espíritos a vida inteira, você vai perceber lá, quando estiver na beira da desencarnação, que você não aprendeu tanto. E que esse conteúdo ele volta para te fortalecer. Então, Max, não ficar no conceito só do estudo não, né? É necessário que a gente vá para a lida para viver, para praticar. Por isso é que vai mudando a contextualização, entendeu? Porque você recebe aqui um conteúdo. Opa, agora tem que pôr em prática. Né? Aí a vida te coloca em situações que, na hora do problema, que você vai lembrar, puxa vida, mas isso aqui tinha a ver com aquele estudo lá. Aí você vai ter a oportunidade ou de fixar o caractere, de aproveitar a oportunidade, ou de adiar o processo. Mas faz de conta que nós aproveitamos. A pessoa chegou, por exemplo, e te deu uma peitada lá na hora da discussão. Aí se você olha para o passado, né, aí vê um leão, né? Um leão com espada, com cavalo, com flecha, né? Como chama? Com armadura, né, negócio. Aí na hora que você vai dar a espadada, você assim, mas ontem lá na reunião, foi trabalhado alguns conceitos, né? É necessário perdoar, é necessário, né, ter paciência. Você fica até com vontade de dar espadada. Não, vou embaiar, vou guardar na bainha a espada. O que foi, você viu? Porque a gente não pode nem ter vontade de dar espadada, não. Não pode nem vontade de casamento, porque eu estou estudando Evangelho. Aí é que entra um conflito, Nazaré. O indivíduo participa da reunião ou do estudo, né? Vamos falar aqui do estudo, mas ele ainda se pega com vontade de dar uma cacetada no outro. Assim, graças a Deus, ninguém viu que eu levantei a mão, mas que eu tive vontade de. Aí ele fica assim, puxa vida, mas eu sou indigno. Eu não mereço. Eu não deveria estar naquela reunião espírita, convivendo com os espíritos superiores. Porque olha que eu ainda tenho vontade de dar uma panelada na cabeça dela. Aí a gente vê que isso é um conflito todo. Embora ele comece a esboçar escrúpulo, né? Ou uma certa vergonha, de tipo assim, você se descobrir fazendo algumas coisas, mas isso já é um passo. Agora, não é um passo para você parar, é um passo para você continuar. Estão de acordo? Porque lá na frente, não tenha dúvida que você ainda vai ter vontade de dar panelada na cabeça dela muitas vezes. Porque ela é igual ferrinho de bigorna, né, dona Deus? Acertei a música? Eu não posso, dona. Não falo. Só da senhora falar do nome dela, só está vinculando. Pula! Pula! Estou falando com ela brincando, estou falando sério. Se quando nós estamos falando de um conteúdo, por exemplo, no centro espírita, daquele que tinha esse pezinho, o que o Emmanuel trata como os adversários de graças, né? De graça, né? Os perseguidores das mínimas coisas, se você lembrou, começa a trabalhar isso. Desconecta. E essa desconexão começa talvez no exercício de não falar o nome. Vai continuar visitando a imagem dela na sua cabeça. Então começa, não espalha a notícia. Porque quando você está espalhando a notícia, você está fixando mais ainda o problema. Entendeu? Tanto que o André Luiz fala que o mal deve ser represado. Então quando você tiver que sentar com alguém para falar mal do outro, repense, porque não vale a pena. Porque se você está falando, você está se vinculando cada vez mais. Não dá, casal, tem que desabafar. Nós entendemos que tem um momento terapêutico. Mas pode ser que esse momento terapêutico está se tornando um momento vicioso. Que na realidade está alimentando um processo obsessivo, inclusive. Porque aquele indivíduo que só fala daquele assunto, ele está obsediado. Ai. Mas é a pura verdade. Ele não consegue pensar em outra coisa. Significa que há um circuito fechado na intimidade dele. Isso é obsessão. Pode ser, essa obsessão está em vários estágios, né?
processo simples, mais complexo, ou até naquelas complicações que vão precisar de terapêuticas eficientes e de longo curso. Porque quanto mais você falar e alimentar, você está escrevendo no livro da vida que você vai precisar, na razão direta ou inversamente proporcional, se livrar daquela dificuldade. Entenderam a lógica do processo? Por isso é que muitas vezes a gente acha que está quase ficando livre do negócio e daqui a pouco começa tudo de novo. Volta tudo de novo. E lá vai a gente começar a subir ao monte de novo. Significa que o conteúdo ainda não foi assimilado. Porque enquanto houver, não tenha dúvida disso, enquanto houver o compromisso espiritual, as dificuldades vão continuar campeando. Então trabalha com sabedoria, com carinho, trabalhando vinculações positivas, porque você só vai desvincular do que é negativo se vinculando ao que é positivo. Captar? A gente quer ficar livre do problema. E na realidade, primeiro você tem que encontrar a solução, porque o próprio problema vai perdendo a força, ele vai sendo resolvido de uma maneira natural. Entendeu, Gosta? Por que Kardec trabalha para nós a questão do fora da caridade na nossa situação? Quando sai para dar o passe, para fazer a visita, né, que você está indo oferecer o Evangelho para corações mais carentes, de uma certa forma você está se fortalecendo para que o problema aqui que está ficando, quando você voltar da visita, você vai ter mais condição de enfrentá-lo com mais galhardia, com mais equilíbrio, sem emoção. E muitas vezes até com os espíritos nos abonando, retirando determinadas questões que podem até estar atrapalhando no contexto da divulgação do Evangelho. Quem trabalha, a equipe toda que está trabalhando aqui, nós estamos escutando um mosquitinho voando, estamos? Os meninos estão todos nas salas. Quantas crianças estão aí sendo envolvidas? A equipe de passe está lá orando, preparando para dar o passe. A equipe está filmando. Nós estamos aqui estudando. Os nossos problemas ficaram lá fora, não ficaram? Lá na sua casa, no seu trabalho, tudo lá. Costumam os benfeitores estar olhando para a gente assim, olhando para aquelas crianças em salas de aula, eles falando assim, graças a Deus, agora o negócio está tomando pé. Será que não está na hora da gente dar uma aliviada para eles? Será que não está na hora de dar um jeitinho para aquele filho problema encontrar uma solução ali, que aí tira um pouquinho da carga da mãe? Porque olha, ele fala, olha como é que ela está valorosa, dedicada. Então, até o nosso compromisso, né? Até o nosso compromisso em nos vincularmos com os projetos espirituais, replica esse tipo de acontecimento. Quando a gente sai, por exemplo, quantas vezes os espíritos já nos disseram, deixando a família e viajar aí por essas bandas aí do Brasil, o coração da gente corre, olha para trás, e aí? Mas espírito, vai com Deus, que nós temos uma turma aqui que está segurando a onda para você. Né? E muitas vezes os nossos são teus painéis. Vai com Deus. Agora, se você não voltar, é porque não era para voltar, eu disse, pronto. Aí corta o coração em 4 partes. Eles protegem aqui, não, talvez não é para você voltar. Pode você viaja para fazer uma palestra lá, mas você, no meio do caminho você pode pegar um aeróbus e ir lá para outras instâncias. Hein? Pega um desvio, né? O povo fica esperando você fazer a palestra lá, mas você vai desencarnar. Tem umas histórias assim. Deu aí, gente? Algum comentário? Eu queria ouvir. Hein? O que você está pensando, Cláudio? Fortaleça o nosso projeto. Vou fortalecer. É porque ela estava em Fortaleza de férias. Então fortaleça. Quando você estava falando essa questão de não pensar na pessoa, mudar o foco, não falar da pessoa, porque quando nós falamos, na realidade, de uma certa forma estamos até dividindo essa coisa com o outro lá. Porque quando eu falo o nome da pessoa, de alguém, para aquele outro, cada vez que o outro pensar na pessoa, vai pensar da mesma forma que eu falei. Né? Então, assim,
eu estou dividindo meu compromisso, meu problema com o outro está assumindo um problema que não é dele, que de repente ele entrou nessa, nossa, coitado dela, por causa... Aí isso vai estendendo, vira mesmo, é uma corrente que nós temos que ter muito cuidado realmente com o que nós falamos do outro, né? Porque o outro, quem vai receber a minha fala, de repente vai receber com a mesma vibração minha. Né? E isso vai se estender, é muito complexo falar, a gente tem que ter muita atenção quando vamos falar do outro, né? Eu mandei um material, um livro, em breve vai ser lançado, uma biografia de Meimei, de Arnaldo, de Chico, mandando para Arnaldo. Arnaldo, analisa para nós. Aí eu liguei para Arnaldo. Arnaldo, de uma semana, eu sei que ele é leitor compulsivo. O Arnaldo é daqueles espíritas que leem mesmo. Ele pega um livro, para tudo e lê com qualidade. Aí eu liguei para ele 4 dias depois. Eu exigi. E aí, Naldinho? Ó, meu filho, já li. Gostou? Gostei. E aí? Não, espera um pouquinho. Ele nem deixou eu completar que eu iria buscar o livro. É porque é o seguinte, passou um amigo nosso aqui em casa e viu o material em cima da mesa e me pediu para ler. E eu resolvi emprestar o material para esse amigo. Eu sei quem é. E ele se comprometeu a me devolver daqui a 2 dias. Então pode ficar tranquilo que daqui a 2 dias eu te entrego. Eu desliguei o telefone e fiquei pensando na conduta do Arnaldo. Um amigo me pediu emprestado e se comprometeu a devolver para mim. Por que ele não declinou, não? Porque não sabia como seria a minha reação. Captaram? Então, o que a Cláudia falou esboça exatamente isso. Então, quando você, por exemplo, tiver que expressar uma situação, evite citar nome. Se realmente não tiver jeito, se tiver que trabalhar o nome, cita, mas cita cristamente. Quem falou isso comigo anteriormente? Teve uma pessoa que me falou isso. Foi Glaucio. Não, esquece. Cita cristamente. Porque se você não citar com o Evangelho, é o que ela falou. Do lado de lá pode receber isso e entrar numa sintonia vibrando negativamente pelo sujeito. Entendeu o que a gente está querendo dizer? O assunto não é fácil, não. Viver o Evangelho, gente, para nós espíritas, a gente fala assim, vamos praticar caridade, aí o espírita acha, hoje eu vou para o hospital, vou visitar não sei quem, vou fazer aquilo, né? Vou lá paz, vou no asilo. Viver o Evangelho é nesta hora do dia a dia. Que é, obviamente, que as tarefas que a gente faz no centro de espíritas nos ajudam muito a entender isso. Por isso é que não cabe dentro de um centro espírita um comportamento esdrúxulo. Eu não concebo, dentro de um centro espírita, ver alguém maltratando o outro. Aí entra o passado, aí vem a espada. E guardar a espada tem hora que não é fácil. Que é um defeito que eu tenho. Eu não me sinto bem vendo ninguém sendo injustiçado. Esse é meu grande desafio nessa encarnação. Porque, no mínimo, já injustiçamos muito. Entenderam? Mas é o que você tem que trabalhar contendo isso. Nossa, acabei revelando. Você tem que trabalhar contendo isso. Então, se o seu sentimento é de não aceitar a injustiça, você tem que se vincular, então, nos planos do amor. Você não pode ficar na justiça, se é certo ou se é errado. Vibra no amor. E passa. Abençoa e passa. Vai para outra banda do rio. Como Jesus sempre nos ensinou. E Jesus, observe o Evangelho. Começa os textos assim. E aí ele saiu para uma cidade. E aí ele deixou o barco. E aí ele foi para outra banda. Todos os textos do Evangelho, o tempo todo, eles estão definindo ali um movimento, uma dinâmica, porque o amor não para. O amor sempre está chegando e passando. Entendeu? Agora, quando não há amor, a gente chega e para. Fica preso em cadeias. Puxa vida, que volta, hein? O homem pode ao menos garantir para si, 192A. Também trabalhar na semana passada.
O homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amarguras? Nós comentamos semana passada. A primeira pergunta foi: nós podemos galgar todos os degraus de uma mesma existência? A resposta não. Aí a gente até trabalhou isso semana passada, não lembra? Aí o Kardec é bondoso, mas todo mundo tem uma dor danada, não dá nem pelo menos para diminuir. A ideia é mais ou menos essa aqui, né? Ou seja, pode garantir na vida presente um futuro menos amarguroso, menos dificultoso? Resposta. Agora, a resposta da primeira é não. Começa assim: não pode voar, não. Mas nessa aqui é consolo. Sim, pode. Olha que bonito. A dinâmica do Consolador prometido é essa. Não pode voar demais, não. Mas podemos aliviar. Porque esse é o projeto do Evangelho. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Peraí, isso aqui nós não falamos ano passado, não. Pode abreviar a extensão. Você pode então encurtar o caminho? Pode, gente? Pode. Você pode aliviar as provas e passar naquele caminho. Porque na realidade é o seguinte: o objetivo é um só, José. Mas cada um escolhe um caminho para chegar lá. Esse caminho pode ser longo ou curto. Eu acho que esse abreviar é pela duração de você galgar algum degrau. Com certeza. É mais aí. Então, olha para você ver, na hora que você falou sobre a extensão do caminho, a coordenação já diz para nós o seguinte: o caminho pode ser curto. Se o caminho for com Jesus. Porque eu sou o caminho e a verdade e a vida. Fala de Jesus no capítulo 14 de João. Ninguém vem ao Pai, Nazaré. Ninguém vem. Olha que interessante. Ao Pai, senão por mim. O caminho pode ser extenso se nós optarmos por outros. Porque ao Pai nós chegaremos. Mas só chegaremos ao Pai se for por Jesus. A representar Jesus, entendam bem, não o governador espiritual, embora ele tutela, mas no sentido de Jesus ser o portal, ele sintetizar as nossas necessidades de aprendizado, porque ele oferece exemplo, ele oferece condições, ele oferece conselhos, ele oferece afago. Você tem afagado o seu filho? Ou nós estamos só esperando Jesus nos afagar? Hein? Vamos começar a fazer Jesus operacional? E nós estamos assim: então tem que ir lá no Jesus? Pode até ser. Mas o grande não é ir lá no Jesus, é fazer com que Jesus faça em ti. Então, quando tu está afagando a alma que caminha contigo, você está afagando, na realidade é Jesus que está afagando, não é? Porque o bem também te emana dele. Mas você fazendo, você vai ganhando o quê? Experiência. Dividindo com outros bons sentimentos. De alguma forma sustentando o outro. Mas, no fundo, se auto-sustentando. E observando e sentindo a beleza de agir nessas nuances da caridade, você vai cortando caminhos. Posso mandar um caso para vocês? Hoje eu estou na vaidade total. Vou para um brau, vocês façam isso. Hoje, né? Tu também brincou comigo. Hoje só. Eu fui tirar um atestado ali, uma repartição. Tinha que tirar uma carteirinha lá de bacinha.
Aí quando eu cheguei, né, todo empolgado para tirar o negócio, aí tinha um pessoal lá discutindo com a outra pessoa que era atendente da repartição, e ela dizendo que não precisava deles tirarem a carteira, porque não tinha mais essa exigência. E eles brigando, porque já que eles foram lá, eles queriam a carteira. Aí eu tô assim, só observando a cena, né? Eu falei assim, e eu acelerado, um tempo curto. Aí eu lembrei, Jesus, o Senhor esteja aqui comigo. E fiz uma prece. Aí enquanto eles estão discutindo lá, aí ela disse assim, só pode tirar a carteira para quem for para esses lugares aqui. E mostrou a lista. E eu estou atrás deles. Quando chegou a minha vez, ela falou assim, para onde que o senhor vai? Aí eu olhei para a lista, para esse lugar aqui. Ela, perfeitamente. E eles continuaram discutindo. Quando eles estão discutindo? 10 minutos depois eu estou livre, leve e solto e despedindo. Aí eu fui pelo caminho e falei assim, Jesus, ser espírito velho é uma luta. Olha o que eu estou falando com vocês. Eu agi de má fé. Eu tinha que resolver o problema, eu tinha que sair de lá com a carteira também. Eu falei mentira? Não, porque eu falei que eu ia lá e geralmente eu vou lá em desdobramento, não falei mentira. E segundo que eu evitei discussão. Evitei discussão. Né? Não entrei na sintonia da turma. Puxa vida, que exemplo negativo que você está falando. Agora eu vou falar sério. Eu vou falar sério. Estou colocando uma situação que a gente, todos aqui, vivem isso o tempo todo, no dia a dia. Eu optei de pedir a carteira para Jesus. E para mim ganhar a carteira para Jesus, eu tive que agir como Jesus. Eu não podia entrar nas discussões ali. Eu não ia discutir a regra, se a regra estava certa ou não, porque eu precisava da carteira. Agora, se naquele momento ali eu não tivesse a opção que foi me dada ali, eu ia sair dali sem a carteira, mas sem brigar com as pessoas. Entenderam? Aí tem pessoas que fazem questão de ser o ferro de bigorna. Né? Eu falei que o ferro de bigorna é de quarta-feira, né? Ferro de bigorna, vocês já viram? Já bateu o ferro de bigorna? Já viu? Não? Bate um ferro numa bigorna na sua vida. Ele faz assim, ó. Vai voando. Tem gente que é assim. É igualzinho ferrinho de bigorna. Tudo que ele faz é. Ele vai irritando todo mundo que está em volta. Ele tem o prazer de ser o discutidor, né? O crítico. Está tudo errado no mundo. Né? Ou então aqueles que gostam de espezinhar o outro. Enfim, existem pessoas que têm o dom de enveredar pelos caminhos e se tornam desagradáveis. O do contra, né? Já ouviu falar disso, dona Maria? Aí certa feita, Chico disse assim para Antônio de Freitas: o médium, ele não pode ter a pretensão de agradar a todos no trabalho mediúnico. Ele não pode ter essa pretensão. Mas o médium, diz Emmanuel, não tem o direito de desagradar a ninguém. Olha os trocadilhos do Emmanuel. Agradar a todos, no seguinte sentido: eu vim aqui fazer um estudo para vocês. Aí eu tenho a pretensão que todo mundo vai ficar maravilhado. Todo mundo vai ficar feliz, atento à reunião inteira, ninguém vai dormir. Né? Isso é uma grande pretensão. Não é verdade? Escrever um livro, todo mundo vai gostar. Pintar um quadro, todo mundo vai gostar. Isso é pretensão. Então o médium não pode ter essa pretensão de agradar a todos. Então, ou seja, ele se prepara para as críticas. Que ele tenha a consciência tranquila que ele está fazendo melhor, porque pode ser que as críticas estejam indicando para ele que ele não está caminhando pela melhor senda. Mas a luz, quando acende, crítica aparece. Agora, ele desagradar no sentido de ser desagradável, o médium não tem esse direito. Ele não pode. Senão ele joga por terra tudo. Deu aí, gente? Então o assunto não é fácil, não. Então, por exemplo, nessa situação que eu brinquei aqui contando, que foi vivenciada no dia a dia,
Eu poderia ter entrado no procedimento de desagradar aos espectadores, desagradar a mim mesmo, né? E talvez sair do lugar sem a carteira. Ou com a carteira, isso não interessa, porque o objetivo, observem bem, é isso que a gente está aprendendo com os espíritos. O grande lance da evolução não é o sentido, o resultado do que você está fazendo, mas sim a oportunidade de você estar vivendo a experiência. Entendeu? E de granjear amigos. Porque se, por exemplo, nós tivéssemos que sair de lá sem a carteira, nós não sairíamos com a carteira. É da lei. Nós burlamos a lei com a nossa atitude? Não. Porque se não era para sair com a carteira, vocês não têm dúvida. O computador ia estragar, né? O carro ia ter um acidente no meio do caminho. Aconteceria. Na última hora lá podia acontecer um fato que iria nos desviar e você sairia dali sem a carteira. Agora, se foi facultado você sair com a carteira, você poderia sair então com essa carteira de duas formas: incólume, como um vento que passou, ou sair de lá com a carteira brigando com todo mundo, cheio de dor de cabeça. Aí vem para o centro tomar passe. Que horas que o Rodrigo vai chamar para o passe? Cadê a plaquinha? Eu estou com a dor de cabeça, né? Eu estou com uma dificuldade e a gente acha que o passe que vai resolver, embora minimize. Hein? Mas por que está com dor de cabeça? Porque brigou com o pai, brigou com o trocador de ônibus, brigou com não sei quem, brigou no telefone, não é? Desagradou aqui, foi ali, foi acolá, e depois quer que os espíritos venham e resolvam o nosso problema. Mas, gente, eu não estou dando recado para ninguém. Tem pessoas olhando para mim dando risadas. Não tem recado direto, não. Nós estamos refletindo aqui em comunidade. Tem coerência, Brás? Tá certo? Quer falar alguma coisa? Quer não? Então vamos lá. Ai, Jesus. Quem que vai ler para nós? Ô, Cláudia, você está cheio de energia. Lê a questão 193 para nós. Em suas novas existências, pode o homem descer mais baixo do que já esteja na atual? Os espíritos respondem: em termos de posição social, sim. Como espírito, não. Comenta para nós, por favor. Então, ele vem perguntando se, num primeiro momento, ele pegando a pergunta toda, se existe o espírito retrogrado, né? Então, quando ele pergunta se o homem pode descer mais baixo do que já está, né? Então, materialmente, socialmente, sim. Um indivíduo que foi rico lá atrás, aqui ele pode realmente passar por dificuldades, né, materiais, ou vice-versa. Mas o espírito não. O que ele conquistou, o que é dele, o que foi, não ia tirar, né? Então pode acrescentar ou estacionar, mas baixar, jamais. Ficou claro para todo mundo, gente? Fala, Paulo. Mesmo que esse espírito tenha vindo no processo, mesmo que esse espírito tenha vindo no processo de evolução e tal, que nessa vida, por exemplo, ele perdeu tudo que ele tinha feito, ele fez tudo de errado, mesmo assim. Vamos pensar o seguinte: o que a gente aprende com o livro dos espíritos é que o espírito pode estacionar. Pode estacionar. A marcha do progresso, ela é constante. O progresso é lei natural, é lei divina. Tá? Lei divina. Então, por exemplo, quando a gente observa indivíduos que trocam os pés pelas mãos, vamos dizer assim, abandonam as oportunidades, enfim, cometem atos que, não é, que chegam a agredir o bom senso, né, a razão, a lógica. Mesmo assim, esses espíritos, na realidade, eles estão como que, em tese, parando a marcha do progresso em nível mítico. É que eu fico pensando que é meio cômodo, assim, essa situação, né? Cômodo para... Se a gente voltar na questão anterior, que a gente não trabalhou ela aqui, mas trabalhamos na semana passada, eu vou voltar aqui, mas porque é importante dentro do que ela falou.
O homem pode garantir para si, na presente existência, uma vida futura menos cheia de amarguras? Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só, agora que o que a gente não trabalhou. Só o negligente permanece sempre no mesmo ponto. Então, só quando a negligência é que o indivíduo estaciona. Ou seja, ele, naquela condição de indiferença, ele vai estacionar. Ou seja, o indivíduo não se curva para a necessidade intrínseca da evolução que se manifesta através da sua intuição de caminhar. Por rebeldia, por indiferença, por egoísmo, por ausência de carinho. Chegou onde que a gente queria. Tá, chego lá. Por ausência de carinho. É um ponto que nós queríamos ter abordado. Por isso que nós falamos. Você afaga, você dá carinho, você dá amizade, você investe nos seus relacionamentos, ou você está naquela condição de só receber? Porque há indivíduos que são mais necessitados do que o outro, do que remonta a uma interação mais direta com o semelhante. Então, por exemplo, os pais que são indiferentes à evolução, à educação dos filhos, muitas vezes estão assinando um termo de doação dos filhos para outros que vão preencher o vazio que eles estão deixando. Então, os estudiosos da área, não é a minha matéria, mas estatisticamente, por informações, porque nós temos que nos atualizar sempre, grande parte dos motivos que levam um jovem à droga é a ausência de carinho, indiferença dos pais ou vazios deixados pelas circunstâncias, a orfandade, a viuvez que redunda numa série de acontecimentos, ou o abandono das responsabilidades por esse ou por aquele. Abre-se lacuna. Quando abre-se lacuna, essa lacuna, pela própria necessidade do espírito de se interagir num sistema social, ele acaba abrindo guarda e se coloca muitas vezes de uma forma irresponsável ou inexperientemente falando, que o primeiro que chega ocupa espaço. Captado o que a gente está falando? Então, um exemplo, um pai que não acompanha o filho na adolescência, no momento do despertamento do filho. Se o pai não acompanhar, você não tem a dúvida que a curiosidade do filho não vai deixar de existir porque o pai não acompanha. Ele vai procurar informações lá fora. Aí está arriscado a entrar um pai, ou seja, um indivíduo que vai ocupar o lugar do pai e naquele instante encontra o coração fragilizado e é o suficiente para oferecer determinadas experiências que pode levar o indivíduo a um desvio de roteiro. Trocando em miúdos, pode, por conta disso, levar o indivíduo a adiar o seu processo evolutivo. Porque dependendo dos caminhos que o jovem enveredar, né, ele pode, em tese, julgar uma encarnação fora. Aí vem a pergunta, mas por que Deus permite? Aí entra uma outra situação. Necessidade espiritual daquele que está vivendo as carências, de aprender de alguma forma a se superar, embora aqueles que ofereçam as dificuldades terem que responder por estas no espaço e no tempo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Honrai vosso pai e a vossa mãe, tem um texto lá que todos os pais deveriam estudá-lo, talvez diariamente.
Porque a responsabilidade confiada para os pais de receber irmãos na condição de filho, para conduzi-los no processo da educação ou da reeducação, talvez, eu vou aqui concluindo por mim mesmo, não está no escrito no texto lá não, seja a tarefa mais grandiosa que um espírito pode receber na Terra. E a gente vê os pais abandonando essas responsabilidades. E aí os espíritos dizem, isso está no texto, que o maior sofrimento, um dos maiores sofrimentos de um espírito quando chega no mundo espiritual é observar que julgou, que adiou as suas responsabilidades. É duro para um pai, por exemplo, ou quando eu falo pais, né? Educadores, e não necessariamente o pai biológico. Existem pessoas que numa família ocupam ou têm uma missão de ser os pais daquela família. E ele não é o pai, não, ele é o irmão, por exemplo. Ele pode ser a filha, ela que é a tutora de tudo, entre aspas. Ela é a educadora, ou seja, é aquele espírito que reencarnou com compromisso com aquele grupo, de formar opinião, de oferecer carinho nos momentos mais difíceis, de pôr a mão na ralação, dando exemplo. Imaginem esse espírito que reencarna com essa característica, com essa tendência, né? Com essa missão. De repente, no meio do caminho, você quer saber de uma coisa? Eu vou começar a viajar, eu vou começar a curtir a vida, eu vou começar, olha, não estou nem aí para esse povo, não, esse povo não está afim de andar, não, deixa eles para lá. A chegada desse indivíduo no mundo espiritual, quando ele se deparar com o que ele deixou para trás, é extremamente danoso para ele, doloroso para ele e para outros, que costumam, olha o que eu estou dizendo, o assunto está ficando importante, não estava antes, né? Mas ele vai ganhando corpo, e acompanha quem dá conta, quem não dá conta dorme, fica com vontade de ir embora, lembra que tem Big Brother, que amanhã é sábado, tem clube, estou brincando. Ou então desliga o computador que está na internet, como está demorando essa palestra, agora tem que até adequar. Mas, porque não dá conta, porque o assunto mexe. E o Evangelho é um projeto para quem está adheso a ele. Vinde a mim, mas não tem obrigação. Não é isso, dona Yolanda? Então, vamos pensar o seguinte. E existem espíritos que reencarnam confiando nos pais, viu, Nazaré? Confiam. Só que aqui esquece, entre aspas. Esquece na hora do bem bom, porque na hora que o bicho pega, lembra deles. Aí faz de conta que nós abandonemos os projetos. Costuma esses amigos, filhos, irmãos, que vieram confiando nestes líderes, que falharam, chegaram no mundo espiritual cobrando. Por que você não deu conta? Você se comprometeu com isso. Ai. Pegaram a ideia? Pegou aí? Então não é fácil. Então nós precisamos de entender isso com tranquilidade. Não é só pais, mas é filhos, irmãos. É necessário valorizar os pequenos momentos. Dê carinho, dê amizade, vença preconceito, porque pode ser que seja tarde o que está nas suas mãos fazer agora, quando despertar na manhã, né, dona Yolanda? Então, o questionamento foi muito importante, Paulo, embora coincidiu da sua saída. Porque o espírito pode adiar, pode. Então nós falamos por indiferença, por negligência, por rebeldia, pode adiar. Mas ele volta na tarefa. Mas ele volta. Ele volta na tarefa. A oportunidade volta a ele. Com certeza, numa circunstância diferente.
que pode ser mais adversa. Ou dependendo da situação, pode vir de uma forma mais calma, para que ele tenha a oportunidade de se recompor. Mas vai chegar um momento que ele vai ter que testemunhar. É da lei. É da lei. Então nós queríamos também dizer o seguinte: nós precisamos ter cuidado com esse assunto, até para não sair daqui observando comportamentos aí de fora e entrando nas áreas do julgamento. Ah, fulano está atrasando a evolução dele. Cuidado. A gente não sabe a posição espiritual do irmão do caminho. Porque existem situações que para você é agressão. Mas como é que fulano faz uma coisa dessa? Você entra nas raias até como é que eu digo? De uma revolta. Revolta gera loucura. Da revolta, mas como é que ele fez isso? Cuidado, ele fez isso, ele está no mundo dele. E se você tem asco, você sente ojeriza disso, é porque você conhece essa história. Você já viveu essa experiência. Então você não dá conta disso, porque se a providência divina te colocasse naquela posição do que o companheiro está, por exemplo, e você se sente extremamente naquela posição de uma segurança que então vai redundar na rebeldia, levanta as mãos para os céus. Agradeça, porque pode ser que nesse estágio você já tenha se consolidado. Entendeu? Você já tenha segurança que você não entra mais nesse viés. Entendeu? Conversávamos com um companheiro, ele tem uma questão com dinheiro que é um negócio absurdo. O senso, a medida dele no que reporta a prejudicar alguém é uma coisa exacerbada. Um exemplo, se ele estiver te devendo 1 centavo por uma circunstância qualquer, Cláudio, é capaz dele sair daqui, né? Vocês vão embora. É capaz dele sair daqui e ir lá na sua casa mais tarde para te pagar 1 centavo que ele está te devendo. Ele não tem condição de esperar até amanhã para te pagar 1 centavo. Tanto que isso o incomoda. Por que isso o incomoda? Você precisa de conhecer a vida pregressa dele. Mas você conclui com muita tranquilidade que ele pisou na bola com muitos nessa área e sofreu augúrias por isso. Por isso que qualquer situação que possa trazer na intimidade dele uma reminiscência do passado, que na agora ele vai dizer assim: será que eu estou prejudicando fulano ou ciclano? Ele já logo dá um jeito de consertar, porque ele não quer passar de novo por aquele sofrimento. Não sei se ficou claro isso. Mas assim, ainda num plano de insegurança. Porque se tem uma necessidade exacerbada de estar bem com a sua consciência, significa que ele ainda vai ter que caminhar muito nessa área, até que isso esteja sedimentado de uma forma tranquila. Ô Clóvis, amanhã eu te pago 1 centavo, tá bom? Agora, se o Clóvis fala assim: não, eu quero hoje, aí é outra história. Aí eu vou lá buscar 1 centavo para ele. Agora, por que eu vou falar assim: amanhã eu te pago? Porque isso para mim é muito tranquilo. Porque eu tenho uma relação com ele, eu tenho uma relação com ele que me autoriza a entender o comportamento dele. Ou seja, eu sei que se eu tiver que pagar ele 1 centavo amanhã para ele, não tem problema nenhum. E nem para mim, porque eu sei que eu vou pagar esse 1 centavo. Então amanhã eu vou lá. Se não der para mim ir lá amanhã, e isso não vai fazer falta para ele, já estou começando a mudar a história. Aí depois da manhã eu vou na casa dele. Mas eu não posso desencarnar te devendo 1 centavo. Isso é uma questão agora, já é de compromisso. Deu aí? Eu estou inventando uma história aqui só para tentar exemplificar o que vem a ser compromisso espiritual, o que vem a ser consolidação de experiência e aquelas áreas que a gente ainda tem dificuldade. E aonde tem dificuldade, há de se ter paciência. Quem falou sobre isso? Foi você também. Há de se ter paciência. Porque querer resolver todos os processos agora é como se a gente estivesse querendo graduar-se de uma hora para outra.
se você for entrar nisso, porque há os virginianos da vida aí, né? Essa turma que nasce na época ali de setembro, agosto, tudo povo complicado. E quer resolver tudo nos mínimos detalhes. Não vai não, tu vai sofrer. Perfeccionismo é vaidade. É vaidade. Buscar a perfeição é sabedoria. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Agora, se eu for querer metodizar a vida, detalhar, tudo tem que ser assim, assim, assado, é sofrimento na certa. Você não vai consertar o mundo lá de fora. Você tem que trabalhar para consertar o seu mundo íntimo. Então há situações, há tendências, há vícios, há virtudes na nossa intimidade. Aquilo que você percebe que é necessário trabalhar, fica atento e vai trabalhando gradativamente. Mas quando cair, que o sofrimento vai visitar, porque quando cai o sofrimento visita, não visita? Você caiu. Não é isso? Quando o sofrimento visitar, faça uma prece. Peça a Deus proteção e força. Você continuar atento e jamais se descuidar disso. Por mais que você vai ainda errar, não sei quantas vezes. Existem coisas na nossa intimidade que eu não vou resolver agora não. Ainda bem, casal, você deu uma aliviada boa. Mas cuidado. Cuidado. Porque tem coisas que a gente vai na preguiça. Ah, isso aqui eu resolvo depois. O braço eu pago ele na próxima encarnação. Já imaginou o braço? Vou pegar uns dólares sem emprestado, eu pago na próxima encarnação. Isso aí é mó fria, isso é mó umbral. Vou contar uma história para vocês darem uma risada. Alguém aqui perdeu uma sombrinha no final do ano? Bonita, vermelha, dourada, o cabo prateado. Eu nunca vi uma sombrinha. Se eu pudesse, eu usava a sombrinha. Mas não ia cair bem. Pô, não vai dar assim muito certo, não. Eu ainda tenho algumas dificuldades para trabalhar. Vamos lá. Foi porque a época da chuvarada, gente, Minas Gerais nunca teve tanta água abençoada, não foi? Jesus, que renovada que deu nos conceitos. Embora trouxesse muito sofrimento, mas é da lei. A gente ainda precisa, né, muitas vezes, do tsunami, precisamos do alagamento, né, precisamos das comoções sociais para a gente ficar preocupado com o outro. Então tudo tem uma função na vida. Choveu para danar em dezembro. Aí, nos últimos movimentos das atividades do final de ano, todo mundo empolgado com Natal, presente, doação. Alguém aqui esqueceu o sombrinho. Você já esqueceu o sombrinho em algum lugar? Não. Dizem que sombrinha e guarda-chuva é o maior teste para saber se vai ter Alzheimer ou não. É o maior teste. Se você quiser saber se vai rolar um Alzheimer, começa a prestar atenção na sombrinha. Alguém aqui, eu acredito que alguém que esteve aqui, né? Porque se for alguém que está aqui, não fique com vergonha. Procure a direção, que nós temos um departamento da FEAC que se chama Departamento de Achados e Perdidos. Esquecer da sombrinha. Mas passou e a gente anunciando, alguém aqui esqueceu a sombrinha. Não procura ela não. Tem alguém aqui, aí mostrando para todo mundo. E eu pendurei a sombrinha ali no cantinho ali, para ver se o candidato a uma dificuldade do futuro passasse por ali e achasse a sombrinha. Eu não sei se quem perdeu passou por ela e ficou com vergonha de pegá-la de volta, mas a sombrinha ficou pendurada. Até que um dia que a gente estava terminando a tarefa, apagamos as luzes, fechamos a casa, vamos embora. Estava eu, bendito é o fruto entre as mulheres, tem umas 10 aqui saindo comigo, e eu olhei para a sombrinha. Aí alguém disse assim, ô sombrinha bonita. Aí eu pensei, tá namorando essa sombrinha já tem muito tempo, porque ela tem muito tempo que ela está ali. Aí ela falou assim, mas se eu pegar essa sombrinha, que não pegar, o dono não veio buscar. Como é que nós fazemos com essa sombrinha? Essa sombrinha vai ficar pendurada ali. Aí ela falou assim, mas se eu levar essa sombrinha para casa, eu estou tomando posse de um bem alheio.
Isso vai dar umbral. Isso. Quanto tempo, Casalberto? Porque eles acham que eu e o Afonso tem uma medida, né? Aí eu falei assim, ó, sombrinha mais ou menos, talvez. Sombrinha muito bonita, um pouco mais. Quanto mais a sombrinha bonita, como diz o outro ali, ó, está se especializando na justiça. Quanto mais bonita é a sombrinha, mais tempo de umbral. Aí nós calculamos e eu disse, olha, uma sombrinha dessa eu acho que é 8 meses de sofrimento, 5 contundentes. E com a minha nasceu? Aí fomos embora. Aí beleza, eu fiquei pensando, coitado. Olha pra você ver, esse trabalhador da FIAC desenvolvendo um senso de escrúpulo, um negócio maravilhoso. Isso é só Jesus mesmo que ajuda. Aí voltamos de férias. Aí um dia, tá saindo na turma aqui, eu peguei a sombrinha. Acha alguém que quer a sombrinha. Pra mim, porque ela não pode ficar aqui mais. É a mesma pessoa. Acha alguém e dê de presente. Uai, mas não tem problema não? Isso não tem não. Quem era o dono da sombrinha já comprou outra. E etc. Aí ela disse, então posso levar? Pode. Aqui, fica com ela pra você. Mas não dá umbral, não, não dá mais. Pode ficar com a sombrinha. Porque ela já tinha resolvido o problema da sombrinha, não ia dar umbral mais. Agora, se ficasse olhando pro bem alheio, aí não é umbral, costuma dar 2, 3, 4 umbral. Deu aí, gente? Nós estamos brincando, né? Brincando pra gente dar um belo sorriso. Para entender que existem coisas ainda que nós somos infantis. Que mal que tem, não apareceu o dono da sombrinha. Agora outra coisa, assim, graças a Deus alguém perdeu a sombrinha, estou precisando de uma sombrinha, é outra história. Tudo a gente aprende no livro dos Espíritos. Tudo na vida que vai nos consociar com Cristo, ou que vai nos manter ainda na posição na posição daquele instante, é a intenção, é o desejo, que por sinal se vai se transubstanciando em vontade. Porque o desejo ainda, ele campeia muito mais dentro de nós do que a vontade. O desejo ainda nos prende nas coisas que são pueris. O desejo tem a ver com paixão, com sensação, né? Com emoção, com sentimento de posse. Isso é que nos faz sofrer, aqui na Terra ou desencarnados, porque o movimento do sentimento é o mesmo, lá ou aqui. Porém lá a história se agrava porque lá nós tomamos consciência com mais amplitude dos fatos, e aqui a gente fica nesse mundo objetivo das relações, tá? Não percebemos a influência dos espíritos em nossas vidas. A gente não para pensar nisso. São poucos que ficam cuidando da desencarnação. Casabel, não vou pensar em desencarnação, estou bonita aqui com 40 anos de idade. Vou pensar em desencarnação? É a hora. A turma que está com 22, 24, pensar na desencarnação também. Agora, eu não vou falar para um menino ali de 10 anos de idade pensando na desencarnação, porque ele não tem condição de entender isso. Mas como é que eu vou pensar na desencarnação, Casalberto? Compra um jacigo? Bosque da Esperança? Já tem aqui. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. Ou seja, é estarmos na Terra procurando ter uma vida de espírito. Adelaide gosta muito de falar isso. E muitas vezes a gente está, como é que é? A gente está, a gente sabe do mundo espiritual, tem consciência do mundo espiritual, mas vive na Terra como homens. Esquecidos que falar do espírito não é só no centro espírita, ou só quando eu estou lendo o livro do André Luiz. Falar do espírito o tempo todo. É isso que é o nosso desafio. Não é? Imaginar. Você vai parar para pensar quantas vezes a gente recebe visitas espirituais no dia a dia? Você está lá na sua casa, tem um momento assim reflexivo. Aí de repente você sente o perfume daquela titia que já desencarnou do seu lado. Do nada surge uma imagem da vovó. Ó, engraçado. O que a vovó está fazendo? O marido, as viúvas.
Tem uns que até fazem, você não me aparece, então eu já estou quase maluco. Você vai pra lá, essa é a espírita. Já sabe que o marido está lá, ó, por favor. Ou então você visita aqui quando tiver com seus filhos aqui. Quando eu estiver telefonando pro novo bem, você não aparece aqui não. Aí quando tudo lá de lá está desequilibrado, fica na porta da casa esperando o novo bem passar para puxar o pé. Aí o indivíduo, coitado, ela não arruma namorado de jeito nenhum, tem todos os 500 lá, quebra a perna, fica potente, copo quebra. Hein, Cláudia? Não pensou nisso? Não, você não pensou nisso não? Quem falou não? Ah, vocês são alunos. Pessoal, agora a gente contar uma coisa. Pior é quando é a mulher que desencana. O que é casal viado? Você é machista até nisso? Não, não é isso. Que costuma, quando a mulher é apegada, é um problema. Desencarna, mas não morre. A desencarna, mas não salva, ninguém tasca, meu bem. Eu vi primeiro. Vocês lembram dessa samba da década de 70? A nega é minha, ninguém tasca, meu primeiro. Vocês são antigos igual eu. Aqui, fica lá, nossa senhora, uma dorme de noite. Por que ele encontra? Não é que dorme? Tô de olho, não sei. Assusta o corpo. Eu não tenho direito de dormir mais. Ela tá pior do que quando estava aqui conosco. Né? Porque quando ela estava aqui, eu despistava, né? Fazia isso errado. O assunto é mais complexo, é mais profundo do que a gente imagina. Por isso, nós temos que refletir que o espírito, então, só para concluir, né? Em termos de posição social, ele pode perder. Porque, diga-se de passagem, posição social é transitória. Embora algumas posições sociais seja merecimento. Mas sim, o indivíduo, por exemplo, tem facilidades no âmbito social, costuma ser até material, porque ele já tem aquisições. Olha para vocês verem o que eu estou falando. Então a posição social pode ser karma, ou seja, uma posição social que o indivíduo está amargando os processos que ele implementou no passado. A posição social pode ser oportunidade, né, para que ele se desenvolva. Por exemplo, reencarna numa família de espíritos voluntariosos, trabalhadores, estudiosos, mas ele mesmo tem dificuldade. Mas não é que ele tenha obliteração psíquica de inteligência, por exemplo, mas muitas vezes ficou muito tempo margeando na beira do caminho, né, indiferente ou rebelde. Mas no meio em que a vaidade dele vai ser trabalhada, porque ele vai ver os outros, por exemplo, se desenvolvendo, de alguma forma ele acaba acompanhando esse processo. Porque aí o papai dá um carro para ele passar no vestibular. Olha, se você conquistar isso, vai uma viagem para a Europa, você pode ganhar um avião de presente. Gostaram dessa encarnação? Vocês topam uma dessa? Entendeu? Nós estamos colocando aqui num sentido muito carinhoso para dizer que aquele, por exemplo, que pode estar dando um avião é um espírito que tem altos compromissos com um grande número de pessoas. Por isso que ele é administrador, ele tem muitos funcionários, né? Enfim, e por isso ele tem alguns prêmios no mundo material que o estimulam a continuar nesse processo. Então, nós temos que observar que a posição social, ela não está definindo inferioridade ou superioridade. Pode estar definindo karmas, porque tem muita gente que tem muito dinheiro e isso para eles é um grande drama. Se pudesse, teria. Entendeu? Mas herdou e agora tem que administrar. Por que herdou? Porque tem compromisso. Por que reencarnou lá naquela família de nobres? Então é um desafio. Não é? Ou seja, ele tem que experienciar para se ajustar com o passado. Como pode, agora estou repetindo para fixar, como pode nesse momento ser uma oportunidade para que ele se desenvolva. Ou como pode ser um processo que é delegado pelo mais alto. Então eu coloquei apenas 3 situações.
Agora eu vou trazer aqui para o mundo mais próximo, das carências, a posição social. Né? Eu estou envolvendo a posição social muito no âmbito das questões materiais, mas existem outros fatores. Né? Por exemplo, o indivíduo pode estar ocupando uma posição social que não tem a ver com pouco ou com muito dinheiro, mas uma posição social que ele se torna um líder. Como nós falamos no início, ele tem um compromisso com a família, ele tem um compromisso com um agrupamento, com uma comunidade. Por que nós temos pastores que nas suas religiões arrebanham tantas pessoas? Não é? Os seus discursos, milhares de pessoas. Estão construindo aí uma igreja aí evangélica, não sei se é em São Paulo, que numa reunião cabe 100.000 pessoas. É isso? 100.000 pessoas para assistir a um culto. O indivíduo que está trabalhando com 100.000 pessoas numa noite, olha a responsabilidade dele. Imagina o que é isso. Que Deus o abençoe para que ele seja digno dessa responsabilidade. Porque se não for, ele vai ter que voltar em situações mais diversas para trabalhar com esse mesmo número de pessoas ou multiplicado. Porque se são 100.000 ou se são milhões de seguidores, como muitos desses religiosos têm, milhões do plano objetivo. E os espíritos? Tem isso. Quer dizer, ele não é líder só de encarnado, ele é líder de número de pessoas. Tem muitos que têm essa posição porque deixaram muitos estragos. Mas no meio deles existem outros que estão tendo oportunidade de conhecerem mais Jesus através do sofrimento do outro. Como existem outros no meio destes que são espíritos missionários, receber delegação direta de Jesus, como nós estamos vendo o que está acontecendo nos movimentos religiosos. Estamos falando de lei de progresso. Os meios religiosos estão progredindo muito. Nós temos, por exemplo, dentro do segmento protestante, pastores dando verdadeiras aulas de evangelho e batendo de frente contra um sistema dessas comunidades que são alimentadas por progressos materiais. Explica melhor. A religião que prega que se você investir na matéria, Deus te dá a matéria. Então vocês paguem o dízimo, não é? Fazem isso, fazem aquilo, compram o livro, ajuda aqui, acolá, que Deus vai transformar a sua vida. Você vai ganhar um palácio, você vai ser um empresário bem sucedido. Vocês sabem que nos meios religiosos existem comunidades de empresários religiosos que se reúnem em confrarias sobre as bênçãos de Deus. Então a gente fica pensando que há movimentos dentro desses movimentos em que os seres estão despertando para essa grande ilusão. Por quê? Trabalhar o divino, falar das coisas do Espírito é muito diferente do que se vincular às coisas materiais. Importa adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós temos que essencializar. Tudo que nos prende aqui no plano terreno, matéria, dinheiro, ilusão, posição, dificulta. Coloca muitos obstáculos para que a gente essencialize a vida. Embora, eu vou repetir, existem um número muito grande de pessoas que estão em condições de destaque, ocupam posições privilegiadas no âmbito material e que vivem em essência o Evangelho. Captado o que a gente disse? Quer dizer, não é o que entra que contamina, é o que sai. É a forma com que nós operamos, é a maneira que nós operacionalizamos na vida, é que nós vamos encontrando a paz de consciência ou os dramas conscienciais na nossa intimidade. Estão de acordo? Coerência, dona Mita? Só quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar, perguntar? Ok.
Então nós vamos agora, encaminhando para o final da reunião, trazemos uma mensagem de Emmanuel, inserida no livro Fonte Viva, lição 168, intitulada Entre o Berço e o Túmulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais. Tem alguma coisa a ver com o que a gente está falando? E as que não se veem são eternas. O Paulo está nos dizendo que nós temos que nos atentar com o que não é visto. Porque o que a gente vê é transitório. Você está olhando para uma beldade hoje que amanhã não será. Você está olhando por uma família que está em pleno equilíbrio, que basta um desencarnar que amanhã está tudo desgringolado. Já viu falar nisso? Você está lá, um indivíduo está muito bem, amigo de todo mundo, perdeu o emprego. Foi o suficiente para ele entrar nos caminhos complicados. Eu hoje estava conversando com uma pessoa e eu disse: infeliz daquele que vive o presente, como se não houvesse um amanhã. Infeliz aquele que não tem previdência, que não é cauteloso, que não mensura as possibilidades. Ele vive no agora. Vou ser prático. É complexo aquele que vive só do salário. E faltando 10 dias para acabar o mês, ele já está devendo. Casa aberta, não ganhamos salário mínimo. Nós temos que viver com a remuneração que nós conquistamos e que Deus patrocina para nós. Se eu não consigo terminar um mês com o meu salário com uma sobra de 1 centavo, significa que tem problema de planejamento. Casal dessa está entrando num assunto complicado. Não. Porque existem situações complicadas que o indivíduo tem que se virar e acaba tendo que trocar os pés pelas mãos. A gente sabe que tem momentos que isso acontece na vida de qualquer um. Isso não é nenhum absurdo, não. Mas se é a encarnação inteira, tem alguma coisa errada, concorda, irmãos? Da mesma forma que eu tenho uma vida que eu não me preocupo com o amanhã. A saúde, o bem-estar. Não sei se deu lá. Eu tenho que prestar atenção nos sinais da vida. Existem muitos sinais me visitando. Porque nós somos espíritos eternos. Esse processo aqui é transitório. Ele está acabando. Nós podemos amanhã não estar sentados aqui. Quantos amigos nossos que participavam de reuniões conosco e que desencarnaram? Estavam aqui conosco, como qualquer um aqui. Hoje todo mundo espiritual. E não pensavam que iriam desencarnar, mas desencarnaram. Como é que se desperta no mundo espiritual? E aqueles que nós que estamos aqui, que vemos eles partindo, será que precisa daquele movimento do túmulo, do processo fúnebre, do luto, para que a gente possa lembrar que existe morte? Ou que as coisas são transitórias? Aí que está a questão. A flor que vemos passa breve. Cheguei aqui, olhei para o botão de rosa, pensei, até quando você vai ficar conosco? Depois vocês namoram o botão de rosa também mesmo. Mas o perfume que nos escapa enriquece a economia do mundo. O monumento que nos deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, o ideal invisível que o inspirou brilha, eterno, na alma do artista. A Acrópole
Árvore de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo, pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor, que ninguém vê, é um sol crescendo cada vez mais na passagem dos séculos. Esse sol está crescendo dentro de nós, porque nós estamos crescendo dentro dele. As notícias do Cristo que nós ouvimos hoje, nós ouvimos ontem e ouviremos amanhã. A cada momento ela se agiganta, porque a evolução não para. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será no futuro inevitavelmente dividida. Nem a terra que a gente tem é nossa. Já imaginaram aquelas pessoas que viviam naqueles prédios, desmoronaram? Já pararam para pensar que algumas delas, talvez a maioria, não sei, o único bem material que tinham eram aqueles apartamentos, que viveram a vida inteira para comprar, para pagar, e num instante tudo vem abaixo. Nem a casa que nós moramos é nossa. Nós estamos ali de passagem. Adornos que te orgulhas, presentemente, serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois a mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. Olha que frase de Emmanuel. Usa aquilo que vês. Mas de forma que ao utilizar esta camisa, você entesoure o que não podes ver, o corpo. Porque se for para entesourar o que você quer ver no plano objetivo, você estará adquirindo mais necessidade de trabalhar para adquirir o que não vês. Entre o berço e o túmulo, conclui Emmanuel, o homem retém o usufruto da terra com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Não te apegues, não te agarres à enganosa casca dos seres. O que ele está querendo dizer com isso? Daqui a gente só leva as nossas atitudes. A gente se apega ao que é o externo das pessoas. Casca. E nos relacionamos, nos nutrimos com a casca dos outros. Quando tu descobre a seiva dos outros, e com essa visão turva, egoística, costumamos nos decepcionar de uma forma muito intensa. Confiamos
e nos decepcionando. Não tem isso? E das coisas. Aprendendo e lutando. Trabalhando e servindo com humildade e paciência. Na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Interessante, né? Muito bonita a página. Que parece uma eterna repetição. Mas as mesmas frases são formatadas, conjugadas, adequadas em instantes diferentes. Como agora. Nós estamos caminhando para o término da nossa reunião com a consciência tranquila, principalmente por termos nos interagido nas vibrações da verdadeira amizade, destituída de interesses mesquinhos, transitórios. Porque nós viemos aqui por necessidade. Eu digo por mim, não por merecimento. Mas essa necessidade que me inspira a trabalhar pela causa do Evangelho, divulgando a doutrina espírita, junto com os amigos, e é esse o sentimento que eu tenho para mim, que todos nós temos aqui nessa casa, é que vai nos colocando na condição de adquirir merecimento. Então a necessidade está nos ajudando para que a gente possa adquirir posses. Então, enquanto as pessoas mudam, turvam a matemática dos céus, a definir, por exemplo, que se eu der dinheiro, eu recebo dinheiro, intuitivamente eles não estão errados. Mas a casca é que está equivocada. Porque na realidade nós estamos sendo convidados a fazer uma matemática também. Mas a matemática aqui não é das coisas da Terra. Então essa reunião tem que promover uma conta, né? Você tem que fechar a conta. Igual o caderninho de supermercado, você tem que fechar a conta. Eu, na minha época, a gente fazia compra de supermercado no mês. Aí mostrando, chegava lá no final do mês, né? Fechava a conta do mês. Você lembra disso, Dora? Mas a turma mais antiga, não é o catador, mas ela dá um sorriso ali que eu tive que chamar ela para me ajudar. Hein? O que acontece? Qual que é a conta que nós temos que fechar? Débito e crédito. Não tem isso? Então, se o nosso crédito está complicado, nós temos que investir no nosso débito. É o inverso na contabilidade, tá, gente? Você fala crédito, acha que é o que é a vida. É, mas é o contrário. E o débito é porque está devendo, não é o contrário. Então você tem que equilibrar as finanças. E o equilíbrio que vai nos facultar fechar a conta é o amor de Deus. Que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, sem objetivar a evolução de todos. Por isso que nos intercambiamos entre família e em sociedade, para que cada um possa contribuir como pode e que todos possamos nos engrandecer no amor do Cristo. Assim, as coisas do mundo, da terra, vão perdendo força, vão ficando nos escombros do templo e nós vamos edificando de verdade o templo sagrado da nossa intimidade, da nossa casa mental, do nosso coração. Que Deus possa nos abençoar e que possa, neste ano de 2012, data bonita hoje, né? 10/2/2012. Quem gosta dos números pode tirar algumas conclusões. De sorte que possamos, nos próximos dias, nos feriados que vão nos colocar na condição de descanso, de revigorar as energias, de termos um momento para lermos um livro, de fazermos as nossas preces, convivemos com os nossos familiares, possamos estar aproveitando esses momentos para que nos projetemos nesse ano vindouro, para que ele seja pródigo de trabalho e de bênçãos, por mais que o mundo entre nos pródromos
das festanças, aonde a carne nada vale. Mas com respeito, com coração aberto, possamos continuar singrando o mar da evolução e podendo, se for da vontade de Deus, oferecer o nosso carinho para todos aqueles que estão festejando por esse Brasil carnavalesco afora. Mas que lembremos também que o Brasil carnavalesco de um também é o Brasil da espiritualização de outros. Que possamos optar pelo rebanho do qual nós efetivamente queremos participar. Sem esquecer que, de independente dos rebanhos, um só é o pastor, um só é o guia, um só é o mestre, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz para todos, que possamos retornar com tranquilidade para os nossos lares.